Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais um Papo de Gestão, hoje com o tema Como criar visão de onde sua empresa pode chegar. E aí, gente, ó, o pessoal chegando já cedo nas salas hoje aí, a Ana já tá aí, eu já e convidando o pessoal. Carla, o tema da semana foi sugestão de quem? Tua, do Tony, do Adilson? Eu não vi quem que deu a sugestão e quem começa falando Foi da Carla. foi da Carla. Carla, Sim. por que desse tema? Comece já falando, explicando pra gente. Boa noite, Anas. Norberto, que tá aí também. Tony. Boa noite a todo mundo aí. Para quem Cara, está participando pela primeira vez, só lembrando que o Papo de Gestão tem toda segunda-feira às 7h30, das 7h30 às 9 horas. Ana? Ana não, desculpa, Carla? Carla tá por aí? Carla tá off, pelo jeito aí. Já volta. Não, ela tá mandando aqui no WhatsApp aqui. Não, a gente não tá te ouvindo, Carla. Não estamos te ouvindo. Espera. Acho que ela já entra aí. É. Mas eu gosto, hein, Fábio, se me permite só começar a falar Pode, alguma então coisa aqui. Vamos lá. começa logo. Maravilha. Não, na verdade é alguma coisa que eu gosto sempre de falar. Porque em tudo na nossa vida, inclusive na visão, na missão, nos valores da empresa, em qualquer coisa que a gente vai fazer, às vezes a gente não tem a resiliência necessária, né, cara? A gente não Verdade. sabe, a gente começa alguma coisa e antes de concluir, antes de dar o tempo necessário para a maturação daquilo que deve ser feito, a gente já desiste e começa outro planejamento. Então a gente não persiste até o ponto de dar certo, né, cara? Então acho que falta muito isso para, não só em tudo na nossa vida, infelizmente a gente começa um projeto e a gente não persiste nele até que dê certo, sabe? E eu acho que essa parte do empreendedorismo, eu acho que tem inúmeras pessoas que elas são muito, como que eu vou falar para você? Tem muitas ideias e muitas delas são muito boas. Só que eu mesmo sou assim, eu começo muita coisa e eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa, né, cara? E eu acho que isso é um dos grandes fatores de muitos projetos não darem certo. E como a gente ter essa visão, como a gente criar essa visão, ela também deve ser assim. Eu acho que quanto mais a gente treinar, mais a gente persistir, mais a gente ser resiliente e saber que sim, que você vai cair alguns tombos, mas antes de você conseguir esse objetivo, a gente vai voltar na forma original e começar de novo, entende? Então a resiliência é basicamente isso. Então às vezes a pessoa fala, mas isso parece ser fácil. Meu, não é fácil, né? Mas qualquer um consegue. E aí você fala, mas eu não sou qualquer um. É justamente por isso que a gente consegue. Porque eu acho que o empreendedor é esse cara, né, cara? Esse cara que não desiste fácil, esse cara que está buscando inovação, está buscando aperfeiçoamento, está buscando conhecimento. E não é à toa que as pessoas estão aqui. Pode ver que cada vez mais que a gente abre uma sala, vem mais pessoas. A Ana aqui está nos presenteando de novo aqui com a presença dela. Por quê? Porque está em nós isso. A pessoa que ela quer empreender, a pessoa que ela quer fazer algo diferente, que ela está buscando novos conhecimentos, ela não para. Então, acho que é por aqui que a gente deve começar. Que sim, que é difícil, mas que a gente, nessa caminhada de empreendedorismo, a gente consegue ter essa visão, passar para as pessoas que trabalham conosco que é possível sim. E que mesmo com as dificuldades do dia a dia, a gente consegue chegar lá, entende? Boa noite. Boa noite, Boa Carla. noite, agora tá aí. Boa noite. Meu microfone não estava funcionando. Boa noite a todos. Desculpa, Fábio, meu microfone não funcionou. Estava ouvindo vocês, mas vocês não estavam me ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, Carla. Pois é, o meu também estava assim, Carla. Eu preciso sempre reiniciar quando é no Clubhouse, mas tá bom, graças a Deus, tá tudo certo. Que bom. Diga aí, Carla, como é que surgiu esse tema? O que você tem para passar para a gente? Surgiu esse tema da demanda agora que as empresas estão muito focadas no planejamento, né, para 2023, mas algumas empresas ainda não definiram a visão, né, e algumas delas a gente está fazendo exatamente esse trabalho, né, definir qual é a visão que elas querem alcançar num determinado período de tempo.
E achei muito relevante a gente falar sobre isso, Fábio. Primeiro, para as pessoas entenderem, né, o que é essa visão, ela vem dentro de missão, visão e valores, né? Mas especificamente focar em visão, né? Entender esse objetivo e por que é tão importante isso, né? Sim, realmente muito relevante, até porque nós vemos, inclusive, assim, muitas empresas que, por vezes, criam uma visão, assim, uma coisa um tanto abstrata, eles não pensam naquilo ali na prática. Exatamente, é isso mesmo. É Tá. essa dificuldade. Oi, Não, Fábio. não, pode continuar, pode continuar. É muito bonito, né, você ter isso É, no papel, você ter isso num quadro, mas o difícil é viver isso diariamente, né? Já é difícil viver a missão, né, o porquê que a empresa existe, mas a visão ela dá mais trabalho, porque ela é trabalhada diariamente, né? Ela é sim, trabalhada desde o mindset das pessoas até as ações, né, Fábio? Então são ações diárias que vão realmente concretizar essa ida, né, para esse lugar. Então, primeiro, o que é a visão? Né? A visão é o objetivo da empresa, é onde ela quer chegar, né? Qual que uhum, é a posição que ela quer ocupar num cenário futuro, né? Tem que ter uma visão ambiciosa, né? Eu digo, Fábio, que a visão ela tem 3D: destino, desejado e desafiador. Por quê? Porque não pode ser uma visão simples. Eu quero ter 2 funcionários. Eu, em um ano, não estou aqui menosprezando. Se a pessoa quiser isso, né? Se a empresa quiser isso e tiver bom para ela, tudo bem. Mas eu digo que a visão é algo que vem desafiar principalmente o CEO, principalmente todos os colaboradores da empresa, né? Quando você está definindo a visão, todos devem se sentir desafiados. Então, O... você quer sim. complementar, Fábio? Vai Não, não, ponderando não, aí. não, pode terminar aí, depois eu falo. Então, o que eu vejo assim, primeiro saber o que é, né? Então, a visão é uma posição onde a empresa quer chegar é, onde ela quer ocupar num cenário muito próximo, né? Muito próximo ou num futuro mais longo, ela que vai definir um destino, como eu falei, 3D, né? Destino, desejado e desafiador. Estabelecer em que prazo que ela quer e como quer. Uma coisa que eu tenho falado também, Fábio, que toca muito na minha área, quem são as pessoas que a gente quer estar, né, com dentro dessa visão conosco, né? Então isso tem que ser definido diariamente dentro da estratégia da empresa, quem que vai fazer a diferença na minha empresa para chegar lá nesse tempo. Outra coisa, por que eu acho que a visão é muito importante? Porque quando você vai viajar, se você não sabe qual é o seu destino, o que acontece com a gente, né? Muitas pessoas falam assim, que é muito gostoso, é muito legal você sair sem destino. É legal, mas o que acontece, né? Geralmente a gente fica perdido sem um direcionamento. Você Uhum, pode ficar parado, ou você pode ficar rodando em círculo, ou ir para um lugar sem planejamento nenhum. Você pode até chegar, mas sem foco, né? Sem planejamento. E o que eu vejo, que eu acredito muito, é que tudo que é planejado, né, Fábio? Tudo que é construído, que tem um embasamento, você chega com mais força, você chega muito próximo do resultado que você quer. Aí eu vou abrir, depois eu quero deixar, Fábio, 4 perguntas que eu acho que fica mais fácil para a gente entender o que é a missão e como chegar lá. Bem, deixa eu comentar primeiro, depois passando. O Adilson sempre fala uma coisa que a gente tem que realmente colocar ali na parte prática as coisas ali, né? Lógico, pelo que eu entendi, na verdade, o que você está falando basicamente, eu não gosto de usar aquela palavra mindset depois que, na verdade, eu vi o vídeo da Porta dos Fundos, né? Mas vamos lá, basicamente um desafio realmente em relação à mentalidade, né? Da gente realmente justamente, ou seja,
traçar um planejamento estratégico, igual você falou, muita gente coloca justamente o planejamento estratégico para o ano que vem, né? E realmente ter aquele desafio, e aí o Odilson falou muito bem que essa parte de resiliência, de não desistir, ou seja, de ir lá e continuar. Porque o que acontece, e é uma coisa que eu pego no pé do meu pessoal assim todo dia, né? E hoje aconteceu um caso que até eu quero compartilhar aqui. A gente tem o hábito de entrar na inércia, até a gente já falou várias vezes sobre isso daí. É, Se a gente não traçar esse planejamento, né, que pelo que eu estou entendendo, cara, uma mudança justamente de mentalidade, e saber justamente definir se. É clichê o que eu vou falar, mas é fato. Você pega lá e define, se eu quero determinados objetivos, igual você falou, esses 3Ds aí, você justamente tem que fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para conseguir atingir lá. Mas se a gente não. A coisa mais fácil do mundo é a gente entrar na nossa rotina do dia a dia, entrar na inércia e não conseguir mudar nossas ações diariamente para conseguir justamente mudar o resultado aquela ação daquele curtinho espaço de tempo do dia de hoje para atingir meu planejamento de longo prazo lá. Porque é muito fácil entrar na inércia. E hoje aconteceu uma situação ali que, por exemplo, nessa correria de jogo Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, Copa do Mundo, né? Para ter marcado. A gente costuma fazer uma reunião de posicionamento com a equipe de pré-venda. A gente pegou lá uma empresa que quer fazer abertura com uma administradora de condomínio. Caso se liga, na verdade, lá para os condomínios, você não consegue falar com o síndico, eles não dão abertura. E a gente é para fazer uma reunião de posicionamento. Né? Falei, vamos marcar então uma reunião de posicionamento. A gente, quando a coisa começa a dar errado, já marca uma reunião de posicionamento para definir estratégia. Mas o que aconteceu? Na correria, o pessoal não marcou. Esqueceu hoje de marcar a reunião de posicionamento. O que aconteceu? O cliente, no final do dia, reclamou. Por quê? Entraram na inércia. Entraram naquela rotina de trabalhar. Então, às vezes, você tem que parar, pensar, peraí, eu tenho que marcar a reunião de posicionamento, mas na correria eu acabei esquecendo. Deixou a bola quicando, alguém vem e faz o gol. Então, é muito fácil a gente entrar na inércia. E essa mudança, cara, que eu estou dizendo que é a mudança de mindset, ela é fundamental, porque senão, e aquilo que o Dilson falou, se você não persistir, e um curso que eu estou fazendo ali, o cara justamente fala justamente isso, não para. Né? Porque se você parar, você vai entrar na inércia, e aí você. É igual a gente começar a fazer academia, né? A gente vai primeiro dia, segundo dia, terceiro, daquela preguiça. Se você não. Você não pode parar. A hora que você pega o embalo, vai embora. Agora, se você parar, aí lascou. Então, mas tem algumas coisas que você falou e que eu concordo e outras não. A que eu concordo é que você falou que a gente precisa sair da inércia. Mas se a equipe não fez, pode ser algumas atitudes. Não estava claro e não era prioridade. Então, o que é prioridade para a equipe? Quando isso está claro, né, Fábio, tem que fazer, é prioridade, né? Tanto que a palavra não é. Aí a Ana está aqui, ela até pode me ajudar nisso. A palavra correta não é prioridades, nós temos uma prioridade, né? E isso é difícil. Não estou falando que é fácil e não estou aqui julgando a equipe, por favor. Eu estou falando o que pode ser, tá? Talvez não tenha ficado claro essa prioridade. Era prioridade ou não era prioridade? A É a prioridade prioridade. é seguir uma rotina, porque também tem líder, né, tem CEO que fala assim, a rotina não pode parar, mas a prioridade é essa. Se não fica claro para o colaborador, para a equipe, o que realmente tem que ser feito em primeiro lugar. Cheguei na empresa, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para o cliente tal para marcar uma reunião de pré-venda, né, como você falou. Isso estava muito claro para todos, porque se um esquece, o outro tem que, dependendo do número de pessoas na equipe, né, o outro pode fazer. Ou então implantar um sistema que possa lembrar isso, não sei, mas de repente o que pode acontecer é isso, né? Essa falta de clareza, né? E essa falta de saber realmente se era uma prioridade. Sabe o que antes eu tô falando demais aqui, eu vou deixar passar para os outros. Sabe o que eu acho importante nesse caso, Carla?
embora isso vai fugir um pouco do tema, aquela questão do manual da função. Até eu tenho um vídeo no canal do YouTube eu falando sobre isso daí, embora não seja minha área, eu vou ser especialista. Ou seja, o funcionário ele tem que saber, na verdade, dentro do que acontece, do cenário do trabalho dele, uma relação causa e efeito. Quando acontece determinada função, tem que executar uma determinada ação, né? E isso basicamente bem claro numa nova função. Ali a equipe já souber o que é a mancada, mas que negócio, é jogo do Brasil, saiu um pouco da rotina, né? Já deu aquela embaralhada na rotina diária, já tinha que dividir o tempo hoje para poder atender o maior número de empresas possíveis por causa do jogo. Eu entendo um pouco que saiu um pouco, foi um dia atípico, entendeu? Mas eu entendo aí, Mas é importante também, né, Fábio, a gente pensar no seguinte, na autorresponsabilidade. Qual é a sim, minha parte, né? Qual sim. é a minha parte? Eu enquanto líder, enquanto gestor, eu deixei isso claro. E qual é a responsabilidade deles? E cobrar pela responsabilidade, né? A gente trabalha isso muito em treinamento exatamente por isso. Por quê? A gente está falando aí, até fugir um pouquinho do assunto, mas a visão. A visão é responsabilidade da empresa fornecer isso. Porque se está muito claro para mim a visão da empresa, né, os valores, né, que vão guiar os colaboradores, responsabilidade é uma coisa que tem que estar muito claro para todo mundo. Então, você deixou, por exemplo, a equipe deixou de fazer algo, está dentro dos valores que vão guiar essa equipe. Então, como cobrar isso? Né? Como deixar claro isso para que todo mundo consiga fazer o seu papel, consiga desempenhar o seu papel, tendo o Jogo do Brasil, acabando a luz, qualquer coisa que aconteça, a prioridade tem que ser feita, a Missão rotina dada, tem missão que. cumprida. Então, aí a missão, então, exatamente isso, né? E porque aí, Fábio, fica aquela coisa, né? Ou eu tenho desculpas ou eu tenho resultado. Os dois eu não consigo. Então a equipe apresentou desculpas, não teve resultado. Né? Qual é a responsabilidade? O quanto isso impactou na empresa? Ah, tudo bem, tem jogo, tem isso, tem aquilo. Amanhã pode ser outra coisa. Amanhã Sim. pode ter paralisação, amanhã pode ter bloqueio, amanhã pode acabar a luz. E aí? Como é que fica? A empresa para? É por isso que eu falo que é muito fácil a gente entrar na inércia. Né? A gente tem que se policiar todo dia, porque é muito fácil a gente entrar na rotina. E isso que você está falando realmente é uma visão estratégica, na minha visão, é muito assim a questão de mentalidade, não só do gestor, como transpor essa mentalidade para a equipe. A equipe, e é uma coisa que eu cobro muito da minha equipe, olha, não entrem na rotina. A coisa mais fácil é a gente entrar na rotina. Se você vier todo dia fazer a mesma coisa, você vai ter exatamente o mesmo resultado. É, E eu tem a pela ver minha muito. experiência, Desculpa, Ana, desculpa. Pode falar, não, Ana. isso. Eu pela minha experiência é mais difícil trabalhar sem uma rotina, mas eu entendo o que o Fábio quer dizer, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma rotina mais ou menos determinada, só que vai ter dia que eu vou começar meu dia. Normalmente eu começo o meu dia de manhã cedo fazendo ginástica, mas vai ter dia que eu vou ter que ter reunião nesse horário, aí ao invés de começar fazendo a ginástica, eu vou ter que fazer ginástica no horário do almoço. Então, é difícil saber ter essa noção, essa flexibilidade, né, de que ter uma rotina mais ou menos estruturada é bom, só que às vezes vai ter que quebrar aquilo ali. Tony, É comenta alguma coisa. exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Para o colaborador é mais difícil. Para nós que somos empresários, fica mais fácil você quebrar essa rotina, né? Como você falou, de manhã eu faço isso, isso, isso. Mas para o É. colaborador, aquele que segue uma rotina, fica difícil, de repente, ele quebrar, né? Então, essa condução, essa delegação tem que estar muito clara para ele. Nossa, eu imagino. Eu ainda não tenho colaboradores, né? Então, isso daí vai ser uma lição interessante quando eu tiver meu primeiro. Então, eu tive uma experiência esse ano. Eu me associei a uma trading e, e até o meu sócio, Ricardo, ainda não está aqui. Ele está aqui? Deixa eu ver. Não chegou ainda. Então, eu quando cheguei na empresa, realmente não tinha nada.
sabe? Não tinha essa parte, esse esqueleto, né? Esse esqueleto organizacional, vamos assim dizer, né? E eu comecei a ponderar sobre isso que vocês falaram agora, né? Porque ou a gente tem uma empresa para fazer dinheiro, que não tem nenhum problema com isso, entendeu? A empresa é para fazer dinheiro mesmo e é para fazer muito dinheiro, né? Porque senão a gente fica no CLT mesmo. Se for para ganhar $1.000, $2.000, né? A gente fica no CLT, até é melhor, né? Ficar no CLT porque, né, a gente não tem as preocupações que um empresário tem, impostos, etc, coisa e tal. Mas a partir de quando a gente, desculpa, gente, eu tô daquele jeito. Então, a Que partir de quando isso. nós temos uma empresa, nós temos que ter uma visão, né, realmente mais ampla do que é ter um negócio, né? Então, quando eu cheguei nessa empresa, a primeira coisa que eu disse, Ricardo, vamos estruturar de uma maneira organizacional, comercial, a empresa, porque senão a gente vai ser um CLT de nós mesmos. Entendeu? Ganhar ali, mixaria ali todo mês. Me desculpa, né? Não, não é que eu queira desfazer, mas comparando com a grande potência que existe dentro de um negócio para fazer dinheiro, né? Se for comparar com milhões, R$ 1.000, R$ 2.000 é mixaria, é pouquinho, tá? Dá para pagar umas continhas e ficar com Sim, algumas dívidas, né? Mas se a gente for pensar, quiser pensar macro, tem que ter a visão. E essa visão, na forma que eu enxergo, gente, tem a ver com mentalidade. Primeira coisa, tem a ver com a mentalidade, né? A forma como você lida com aquele seu negócio, aonde que você quer chegar, como disse muito bem aí a Carla, né? Com aquele negócio, né? Segunda coisa que eu percebi quando eu comecei a estruturar a visão da Ampla, a empresa que eu tenho, a sociedade é Ampla Internacional, tá? É uma trade, é uma trade do agronegócio, tá? A primeira coisa que eu percebi, a segunda coisa que eu percebi ali que tinha que trabalhar é a questão do propósito, do existir da empresa, que é maior do que missão. É uma coisa muito maior, é mais profundo do que a missão corporativa, né? E aí a gente trabalhou isso, né? Antes de a gente trabalhar a nossa visão ampla, como empresários, inclusive, né? Nós tivemos que trabalhar a missão. E aí eu vou dizer para vocês o que foi que a gente concluiu, né? Depois de a gente ter determinado a nossa missão como empresa do agronegócio, né? Que tem que ser maior do que fazer dinheiro, né? E não faz pouco não, viu? Faz bastante, tá? Então, o que diz, o que a gente identificou? Que a nossa visão era uma revolução no modo como conectamos e facilitamos negócios, promovendo saúde e bem-estar no ciclo produtivo, desde o preparo do solo até a mesa do consumidor final. Essa é a nossa visão. Entende? É muito mais do que ser uma empresa top de mercado que vai atingir o mundo inteiro. É muito maior do que isso. A gente não quer ser apenas isso. A gente quer ser um pouquinho mais do que isso. A gente quer ser uma revolução no modo como a gente conecta quem quer comprar com quem quer vender. É tanto que hoje, diante dessa visão, meus amigos, né, a gente está conseguindo agora comprar através da Ampla, que antes a gente não tinha poder, a gente tinha 50 mil. Lembra lá que teve aquele, aquela confusão lá Aquela com treta. o Felipe, dizendo que não tinha integralização de capital em empresa de 50 mil? Essa empresa era nossa. Sim. Né? Daqui a alguns meses, a gente vai ter um pouco mais de 200 milhões de dólares na empresa. A gente vai poder comprar produtos agora. Entende? Porque o inteligente, ele não faz estoque, né? O que ele faz? Ele já compra
alguma coisa já tendo o escoamento já certo. Então, exemplo, se eu tenho um cliente que quer comprar, sei lá, 5 mil toneladas de soja, eu vou comprar 5 mil toneladas de soja. Pronto, já comprei, eu já entrego pronto, está em dinheiro, agora eu vou fazer mais compras. Até a gente poder fazer estoque. Né? Então, o que eu quero dizer a vocês? Né? É criar, né, a visão. Por onde que nós começamos a criar a visão? Eu quero dizer isso. Como que nós da Ampla conseguimos criar a visão do negócio? Através, primeira coisa, quando a gente identificou a nossa missão. Identificada a nossa missão como empresa, né, aí a gente foi para a visão mais aprofundada, né, que, como disse a Carla, né, é mais lá na frente. Né? E realmente está sendo mais na frente, porque quando a gente traçou a nossa visão, isso foi há 3 meses atrás. E hoje a gente já está colhendo esses frutos. Né? Então, é essa minha contribuição que eu quero fazer para vocês, e que o propósito do existir, tanto do nosso lado profissional, como intermediador de negócios, né, existe esse propósito, ter o propósito da empresa devidamente estruturado facilita bastante desenvolver essa visão, que tem que ser muito mais do que dominar o mundo, ser líder no mercado. É muito mais do que isso, porque isso aí é um resultado. Você ser líder do mercado, as pessoas procurarem só você, ninguém. A gente vê muitas missões por aí, visões por aí, né? Então, hoje a gente já está começando a colher pequenos frutos, né? Dessa desse pautar, né? Como disse aqui, eu não sei se foi a Carlos, se foi o Adilson, que falou esse negócio de a gente escrever isso, entendeu? Não ficar somente na mente, mas você, né, linear isso de ponto a ponto que você começa a trabalhar no dia a dia esses assuntos, né? É uma coisa que você pensa lá na frente, mas é algo que você tem que trabalhar agora. É nem no hoje, é no agora, porque vai depender de todas essas estruturas que você falou aí, que a gente da Ampla está fazendo também, selecionando quem vai trabalhar com a gente, explicando a forma como a gente trabalha, mostrando, né, essas definições que nós estamos falando aqui, entende? Selecionando as pessoas certas para estarem ao nosso redor, trabalhando junto, né, com a gente e não para a gente. Eu acredito que futuramente, se já não está acontecendo, Carla, você que trabalha bastante aí com empresas, você também, Fábio, que tem um grupo de empresários, a gente tem que, eu vejo que a gente tem que fazer uma ruptura desse conceito das pessoas estarem trabalhando para a gente pagando salário. Né? A gente tem que trazer as pessoas para trabalhar junto com a gente, fazendo parte da empresa, sendo intraempreendedores. Eu acredito que a gente vai conseguir colocar em prática, assim, realizar mais essa visão. A gente vai conseguir enxergar mais essa visão quando a gente estimula essas pessoas a trabalhar junto com a gente, né? E aí a gente dá as recompensas, a gente dá as recompensas aqui aqui na Ampla também, né? Não é aquele que trabalha mais, né? É aquele que traz mais negócios relevantes, então ele ganha mais. Entendi. Então, eu acho que a gente precisa modificar um pouco, né? Isso que a Carla faz, né? Nas empresas, eu acredito muito que tem esse viés aí de trazer mais, mais essa aliança mesmo entre o funcionário, empregado, o empregado mesmo, que é o nome, né? O empregado mesmo e aquele que está contratando. É isso, meus amigos. Discordem aí. Posso só dar um adendo aqui, Tony? Porque o que eu penso assim, aqui você tá, igual você mesmo comentou, a questão de você ter esse propósito, né? Essa visão maior da sua empresa.
Mas aqui, às vezes a gente está falando com pessoas, com pequenos empresários, pessoa que às vezes, igual a Ana, não tem nenhum funcionário ainda. Então, eu acredito sempre assim, que tem uma frase que não sou eu provavelmente alguém já ouviu, que é assim: você coloca o pé acreditando, tendo fé, e Deus vai colocar o chão. Então, assim, às vezes a gente tem uma visão, e essa missão que a gente tem, a gente pode mudar ela durante a nossa caminhada, durante o nosso percurso. Sim, Então, assim, a gente tem que ter uma visão, e às vezes a nossa visão não vai tão longe, mas eu tenho que ter uma visão do que eu vou conseguir daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou daqui 3 meses, ou a semana que vem. E ela não precisa ser enorme, grandiosa, de mudança total. Não. Ela pode ser, igual a Carla também mensurou ali, que tem que ser alguma coisa que não seja tão fácil, mas seja mensurável, aquilo que você consegue enxergar. E não algo que vai ficar muito longe do seu alcance, entende? E por isso que eu acho que a gente tem que ter uma visão, talvez, sim, daqui 5, daqui 10 anos, mas eu acho que a gente é mais obrigado a gente ser essa pessoa treinável e ter essa capacidade de adaptação constante para que a gente consiga chegar a dar o próximo passo, o próximo degrau, entende? E aí, assim, daqui 1 mês eu dei esse primeiro passo, dali 2 meses eu monto a minha visão de novo, monto a minha missão de novo, não tem problema, entende? A gente não pode ser engessado em cima de algumas coisas e aí ficar trabalhando só nisso. Não, vamos enxergar primeiro o primeiro passo. Eu tenho uma visão lá no futuro, mas se aquilo não é possível, o que é possível fazer agora? Então, acho que tudo tem que ser meio balanceado, porque senão às vezes a gente se prende numa coisa muito grandiosa e a gente se frustra muito facilmente e cai naquilo que o Fábio falou. A gente entra na inércia e acaba não fazendo nada porque tudo é muito difícil. Agora, quando eu se concentra apenas no primeiro passo seguinte, né? Se você, assim, você vai numa viagem muito longa e aí está de noite, está escuro, mas eu sei o destino onde que eu quero chegar e o teu farol alcança até onde? Então, assim, primeiro vamos chegar até onde o farol está alcançando e devagarzinho a gente vai chegando lá, entende? Mas primeiro monta uma visão, eu pelo menos acredito nisso, monta uma visão de mais curto espaço de tempo, onde que é mais fácil você enxergar e você saber que você é capaz de chegar ali. E a partir dali você monta de novo uma nova visão, uma nova missão, e de repente nessa trajetória a gente vai mudando até os nossos valores, porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai criando valores diferentes. É o que eu quis colocar aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, O discordar comigo, por Silvânio favor. pediu a vez de falar ali. Depois do Olá, boa Silvano, eu noite. quero falar. Boa noite, Silvânio. Silvano. Desculpa, Silvânio. Tá, tá desculpada. Olha, o tema é bem promissor, tá? O Adilson falou perfeito aí, Tony, então, nem se fala. O que eu quero dizer e deixar minha palavra é o seguinte: existe a visão pessoal, tá? A visão pessoal, ela é intransferível. Ela não cogita-se riqueza, não tem, é algo, a motivação de você viver, de você se expressa, você precisa ter isso em mente. Independente de fé, religião, né, de cultura familiar ou não. Mas quando nós estamos falando de empresa, ela não é engessada, ela é moldada. Então, é nesse ponto que eu gostaria de colocar. É, a minha visão pessoal é ser plataforma, né? Ser rampa para outros avançarem. Essa é a minha visão pessoal. Porém, eu trago isso para a minha visão empresarial. Como? Levar renda, profissionalizar uma pessoa. Eu vejo aquela pessoa que ela pode ter algo a mais, né? Eu valorizo aquela pessoa que está ali comigo. Pegar um jovem e que ele, por exemplo, o nosso projeto ele tem um braço social, é o Recirculando. Então eu tenho um garoto lá que ele recolhe reciclagem, que eu penso em profissionalizar ele lá na frente. Então isso já tá na minha visão, na minha mira, né? Lógico, vai chegar um momento que eu vou puxar ele mais para perto. Então é onde nós vamos agregar mais valor àquela pessoa. Não que ela não tenha, mas nesse momento de intelecto, né? Vai ter que aprender,
pegar ali no pé e tudo, e educá-lo naquilo que está sendo proposto. Então, assim, a visão da onde a empresa quer chegar, ela é moldável, sempre. Pode ser hoje, pode ser amanhã, vai mudar daqui a um mês. Veio a pandemia aí, quantas empresas, milhões de empresas não mudaram a visão dela ou o propósito dela, né? Então, nós precisamos ter essa peculiaridade, né? Todo projeto ele não pode ser engessado. Se a gente começa a escrever um projeto e daqui a 5 anos, né? Não tem nem como a gente engessar um projeto. E a visão é a mesma coisa. A gente tem a visão, ela vai chegar lá, eu quero chegar lá daqui a 5, 10 anos, só que o percurso dela eu preciso moldar ela. Tá aí minha palavra. Carla, Obrigado. comentar. Oi, Fábio. Gente, Bacana. só aproveitando, quem quiser subir pro palco, é só erguer a mão aí, a gente chama aí. O que tem que ficar claro que grandes empresas têm que os valores são inegociáveis, né? Então, quando a gente fala de alcançar uma visão e repassar isso para uma equipe, principalmente numa empresa grande, você não consegue ficar mudando a visão e a missão toda hora, né? Ela tem que ter um porquê muito claro, né? E eu preciso ter pessoas como o Tony falou muito bem, né? Pessoas que estejam nessa mesma direção, que querem essa mesma direção, né? Você perguntou, Tony, se já tem colaboradores, se já tem pessoas que têm essa visão, mesmo que dentro das empresas, sim, tem, né? E as empresas muitas vezes têm dificuldade de ter esse olhar para essa pessoa, né? Então, faz parte do meu trabalho isso, ter esse olhar mais, uma lupa mais direcionada, né? Mas empresas de grande porte, elas têm que definir muito bem essa missão, pode até mudar, né? Mas elas precisam deixar isso muito claro, por quê? E principalmente os valores que são inegociáveis, para que as pessoas saibam para onde elas têm que ir. Então, onde a empresa quer chegar? Pode mudar alguma coisa ou outra, mas isso não é uma coisa que se muda de tempos em tempos, né? A empresa tem que saber qual é o seu objetivo principal e traçar um destino e uma meta. Né? Então, empresas maiores têm essa dificuldade. É possível, deve ser feito isso, lógico. Numa empresa menor vai ser muito mais fácil, né? Você, com um número de funcionários menor, fica mais fácil de você mudar a direção. Agora, quando você está num Fusca dirigindo, você cabe num Fusca 4 pessoas, né? Num ônibus cabem muito mais. Então, você dirigir um ônibus é muito mais difícil, né? Você tem que estar muito mais atento a uma série de coisas. Então, a empresa também, para a empresa mudar, né, de direcionamento, o objetivo e onde ela quer chegar, ela tem que estar muito embasada e repassar isso para os funcionários para que eles não se percam, né, durante essa caminhada. Eu acredito o seguinte. Muito interessante isso, até porque sexta-feira mesmo eu estava tendo uma ótima conversa com uma parceira minha, né? Ela também faz negócios aqui na Holanda, como eu, só que em outro setor, né? E ela estava me perguntando, né, Ana, e aí, como é que você vai? Você tá com muito trabalho, você tem que delegar, né? E já fazia um tempo que eu vinha pensando nisso, de que eu tô num ponto de que eu tô com bastante serviço, né? Aos poucos estou ficando com bastante serviço, só que ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso de ajuda, a minha empresa ainda está começando a crescer, então ainda é cedo para eu contratar alguém, né? Então, uma coisa que eu defini para o ano que vem é de eu ter pelo menos um colaborador até o final do ano para aliviar um pouco da carga. Isso é uma coisa que eu defini como meta para o bem.
Não sei se ela concluiu ou não, que ia dar uma de advogado do diabo aqui. Você chegou a concluir, Ana? Oi? Alô? Não, eu tinha perguntado se a Ana tinha chegado a concluir, que eu ia fazer um comentário, dar uma opinião um pouco contraditória aqui. Mas não sei se eu acabei interrompendo a Ana ou não. Alô, Clube. Não, acho que não. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Primeiramente, quero pedir desculpa pro Adilson publicamente, sem querer no começo, fui ríspido com ele, porque eu tava respondendo uma mensagem e o Adilson perguntou se queria falar. Daí, em vez de eu falar, Adilson, começa já, eu falei, começa logo. Fui meio ríspido com o Adilson, sem querer. E aí, porque eu tava respondendo uma mensagem. Eu não faço duas coisas ao mesmo tempo, eu converso, né? Que isso. Tá, mas vamos lá. Uma coisa eu aprendi, vamos lá, são aquele dito missão, visão e valores. É uma visão minha, Fábio, que eu também tenho que quebrar algumas barreiras. Às vezes eu vi aquele negócio no site de algumas empresas, eu nunca comprei um produto ou serviço olhando a missão, visão e valores de um fornecedor meu, seja ele produto ou serviço. Né? Eu acho que também ninguém faz isso. Mas eu quero dar um pouco de advogado do diabo, porque quero saber a opinião da Carla sobre uma coisa que eu vou comentar. Eu sempre cansei de falar aqui que 90% dos problemas de uma empresa ou é gestão de informação e TI ou é recurso humano. E nós aprendemos, a gente que está aqui desde o começo do Clubhouse, a importância do mapeamento do perfil comportamental. Então, Ana, antes, quando você for contratar alguém, você fala com a Carla antes para contratar uma pessoa com o perfil comportamental correto, né? Então, porque eu consegui ver uma relação causa e efeito. Então, nós, empresários, lá, quando a gente conversou outras vezes sobre metodologia de custeio e precificação, a gente consegue ver uma relação causa e efeito da importância do perfil comportamental no resultado das empresas. Quando a gente chega na parte de missão, visão e valores, que envolve muito uma questão disso, e eu confesso, Carla, que eu sei que existe uma importância, né, em relação a isso, mas embora com o mapeamento do perfil comportamental, que eu sei justamente, contratando o perfil correto para a função correta, vai realmente produzir mais aquilo que acho que o Tony falou em relação a não importa quem trabalha mais, mas quem gera mais resultado, vai diminuir o custo indireto, isso vai interferir no preço de venda, a gente já conversou isso aqui outras vezes. Eu não consigo ainda ver, embora eu saiba que exista, uma relação causa e efeito. Porque igual o Adilson falou, pro pequeno, né, ele está muito direto, ele está muito ali latente. Então, na hora de criar essa criação, o valor, ter o valor muito bem definido. Tudo bem, eu tenho que dar todo um direcionamento da empresa, e que nem o Silvano falou, isso pode mudar no decorrer do tempo, mas uma empresa grande ela tem que manter o valor, porque essa mudança acaba sendo um pouco mais traumática para o prospecto. Eu confesso, Carla, que eu sei que há uma relação causa e efeito em relação a isso, mas eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de... embora eu tente aplicar isso, mas ele para mim não é tão palpável quanto um perfil comportamental, né? Ou seja, se eu vou botar um lobo para fazer rápido, o lobo não vai fazer rápido, porque não é o perfil do lobo fazer rápido, entendeu? Não adianta eu vou botar um tubarão, né, que chega lá e faz as coisas acontecer. Agora, essa questão do valor, por ter o valor muito bem definido, né? Realmente eu tenho que ter mais conhecimento na parte de recursos humanos, que é uma coisa que estou aprendendo muito com você, Carla, não é minha formação, para conseguir ter essa relação causa e efeito. Embora eu tenho certeza que ela exista. Gostaria que você me ajudasse a entender um pouco mais isso. Não, com certeza. Não é fácil, né, Fábio? Fácil não é. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é por que a empresa existe. Né? Por que a sua empresa existe? Qual é o motivo, a razão dela existir? Ela resolve o quê? Que tipo de problema ela resolve? O que ela vai sanar? Qual é a dor que ela vai curar? Então, qual é a razão de existir? Muito Você bom, tem isso, muito claro? bom. Eu Tá, tenho. a razão de existir, você fala em relação ao aspecto social? Não, por que... Pode falar. Lembra que a gente conversou, foi passado como as empresas nascem, né? Uhum. Eu fui convidado a abrir uma empresa, eu não saí assim, vou chegar cá e ser, não.
uma determinada pessoa lá, o meu primeiro cliente foi a HSBC, falou, Fábio, eu preciso que você monte uma equipe e venha resolver determinado problema para mim. A KIC surgiu assim, né? Ela não foi algo planejado, então eu pensei, não, eu vou criar uma empresa assim. E nesse último ano, eu estou reformulando totalmente a empresa, então ela mudou. Então, eu confesso para você, não sabia dizer assim um propósito, por que a empresa existe? A empresa existe realmente porque eu acho que assim, ela vai me dar uma remuneração que talvez eu não tenha no mercado, pode ser, ou talvez eu tenha, talvez não saiba. Mas não saberia dizer exatamente por que ela existe. Eu sei o que? Dentro dos 4 subempresas que eu tenho dentro da KIC Brasil, eu sei justamente quais objetivos cada uma delas tem que atingir, né? Mas eu não sabia dizer. E aí, justamente, talvez falte esse meu conhecimento para conseguir traçar essa relação causa e efeito. Isso que eu ia falar, Fábio. Quase todo pequeno empreendedor, quando a gente não começa pensando no que... Não, a gente começa pensando financeiramente. É difícil o cara que vai criar uma empresa, eu vou sair do negócio onde que eu sou funcionário, ganho um salário X e vou abrir uma empresa porque eu quero ganhar menos X, porque o meu propósito é tal e eu quero alcançar isso. Não, o cara sai da empresa porque ele quer alcançar nível financeiro maior. É simples assim. E aí Adilson, depois a vai gente por vai mim, eu já aprendendo. vi isso, viu? Hã? Adilson, vai por mim que eu já vi isso, tá bom? Então, É. e aí depois não, depois a gente vai aprendendo conforme a gente vai se amadurecendo, né, Fábio? Exatamente. E Ana também, né? É. Não, Não, mas tudo bem eu... isso. Desculpa, pode falar, Ana. Não, tudo bem. Mas eu já vi pessoal que estava relativamente bem numa empresa, ganhando bem, com uma carreira bem sólida, e decidir fazer biscoitinhos americanos, por exemplo, porque gosta de fazer biscoitinhos americanos, entendeu? Eu já vi isso, né? Aí não sei como que essa pessoa conseguiu convencer alguém aqui a pegar emprestado 100.000 euros, mais ou menos, para abrir um café vendendo apenas biscoitinho americano. Naturalmente ele foi à falência, né? Enfim, mas só apenas um adendo aqui, viu? Que isso existe. Não, com certeza que existe, né? E dentro das empresas, isso dentro das empresas maiores também às vezes tem essa confusão. Mas o que tem que ficar claro é, tá bom, você abriu uma empresa e você está pensando numa remuneração, você teve um objetivo, uma motivação para abrir isso. Você visualizou ganhar dinheiro como? Ter lucro como? Ajudando o quê? Fazendo o quê? Né? Então, eu vou fazer. O que você falou que era, Ana? Que você ia fazer? Bolo? Ah, Biscoitinho? biscoitinho americano. Então, Aqueles biscoitinho cookies. americano. Então, Silvânio falou uma coisa importante. Toda missão, ela começa primeiro com uma missão pessoal, uma visão pessoal. O que eu quero, né? Aí você vai transferir isso para a empresa. Então, por que que nasceu a empresa? É uma empresa de biscoito, você sozinha ou com uma equipe. Por que que nasceu Uhum, essa empresa? Qual foi a sua motivação para fazer isso? sim. Ana, qual foi a motivação? Ah, não, essa empresa, eu não abri essa empresa, não. Foi um, Só um um exemplo. conhecido meu, o marido de uma amiga minha que abriu, né? Eu não sei qual foi a motivação dele, assim. O engraçado foi que depois de um tempo ele me pediu alguns conselhos, né? Porque eu já estava fazendo consultoria e tudo, né? E para outras empresas, ele ficou sabendo e me perguntou, né? Assim, eu perguntei qual era a motivação dele, mais ou menos, assim, no que ele pensou, qual era a ideia dele. Ele apenas falou de que queria uma coisa diferente, né? Não queria mais aquela vida de trabalho corporativo, né? Uhum. Então, Então, é. o que eu entendo é assim: a primeira coisa que vem, né, geralmente
para o pequeno empresário é ter lucratividade maior em relação ao que ele teve, ou iniciar alguma coisa nova, ou porque ele quer implantar alguma coisa, ou porque ele quer resolver uma dor, ou porque ele quer inovar em alguma coisa, né? Não falávamos a semana passada que o empreendedor nasce de um desconforto, de um incômodo, de alguma coisa que ele quer mudar? Então, a missão ela existe por causa disso. E quando você tem uma equipe, fica muito mais fácil ela entender, ela cumprir metas, receber delegação, quando ela entende qual é a missão e qual é a parte dela dentro dessa missão da empresa. Por que o Fábio ainda não vê essa relação, Fábio? Porque às vezes não está claro para você. Só o que está no foco, não estou falando que seja, tá, Fábio? Eu estou usando aqui o talvez. Porque o quê? Que não, às vezes tem um problema de rotatividade, um problema de você não ter colaboradores do jeito que você quer, né? Porque não está claro para você ainda qual é o motivo da empresa existir. Né? Então, ela resolve que tipo de problema? Ela vai sanar que tipo de situação para as pessoas? Né? Então, tá, eu quero ter uma lucratividade maior, surgiu com esse propósito, né? Mas e depois? Quanto tempo tem a empresa já? Quando os colaboradores, né, quando os líderes das empresas que estão inseridos nesse contexto, eles sabem por que a empresa existe, eles mesmos estão ali, como o Tony falou, buscando resultado para aquilo. Tem que fazer sentido para as pessoas, né? Hoje ninguém mais quer trabalhar por trabalhar. Tem que fazer sentido para elas. E aquilo que o Tony estava falando, trazer pessoas que tragam resultados. Né? A pandemia veio mostrar para a gente o quê? Que mesmo em casa, mesmo no conforto de casa, você consegue trazer resultados. Então, eu consigo ver muito resultado, Fábio. Primeiro porque, assim, eu nunca trabalhei com empresa tão pequena. As empresas que eu trabalho são acima de 500 funcionários, então até fica difícil eu falar isso. Mas o que eu vejo, essa relação causa e efeito, como você fala, eu vejo que quando está muito claro para o colaborador, para o líder, quando está claro para o cliente, né, o meu cliente, por que eu existo, qual é a motivação, né, da empresa existir, qual é a razão dela existir, fica mais fácil para o cliente entender o que você faz e adquirir. Né? Então, ele adquire o produto, não só, hoje as pessoas adquirem os produtos, por quê? Porque é uma empresa sustentável, porque é uma empresa que respeita o meio ambiente, é uma empresa que, enfim, vários itens aí. Então, as pessoas não compram hoje só para consumir, elas compram por uma série de coisas. Né? Então, eu vejo essa relação de causa e efeito, sim. Carla, uma vez você tô pegando o adendo, Tony, né? tá Você vai baixo. dizer isso. Mas olha só, esse ponto que você falou aí, eu vejo que é extremamente importante. Não estou te ouvindo, Tony. Tá muito baixo, Tony. Tá me ouvindo? Você não está me ouvindo? Tá baixo, estamos te ouvindo, mas tá baixo. Você tá longe. Eu tô longe. Eu tô aqui em Curitiba. Vocês estão aonde? Eu tô no Rio. Então é Ô, isso. Tony, você tá falando no microfone? Não, eu estou com o celular bem na minha cara, bem, quase entrando na minha boca. Alô? Talvez tá você bem esteja baixinho. tapando o microfone. Tá bem baixinho, Tony. Alô? Agora vocês estão ouvindo? Não, Agora tá baixo ouvindo? ainda. Agora sim. Muito Agora baixo. sim. Agora melhorou. Agora melhorou? Melhorou muito. Então tá certo. Agora melhorou. Tá certo. Então eu quero dizer assim que esse ponto que você falou aí, Carla, é extremamente importante. Um amigo meu, ele trabalha numa grande rede de supermercados. Até eu posso aqui dizer, não, eu não vou falar o nome aqui, tá? Numa grande rede de, que daí seria antiético. Mas assim, ele trabalha numa grande rede de supermercado como operador de caixa. E esse supermercado
ele tem uma rotatividade muito grande e incrível a forma como ele fala que os funcionários tratam a empresa. Sabe, eles têm o salário que eles acordaram, né, final do mês, né, antes de entrar, né, na empresa, acordaram aquele salário, tem vários benefícios, coisas incríveis, e os funcionários, eles dia a dia, eles lutam para que as coisas não aconteçam na empresa, do tipo assim, colocam um atestado, entende? Não tem interesse de trabalhar, um monte de coisa. A empresa é excelente, tá? É uma grande rede de supermercado. Mas por que isso acontece? Isso aí não é um problema de visão da empresa, que a empresa tem uma visão assim bem, digamos, futurista, sabe? Daquele tipo de que funcionário que trabalha dia sim, dia não, entende? É uma inovação aqui Aham. em Curitiba. Tem uma possibilidade de ele é 24 horas, né? Então é um supermercado que tem uma visão bem ampla. E o que acontece? Acontece que essas pessoas, essa pessoa que contrata, por incrível que pareça, segundo o que esse amigo meu falou, só contrata pessoas assim. Tipo, 70% dos funcionários daquela unidade são pessoas desinteressadas pelo trabalho e que não estão nem aí para nada. Então eu vejo que existe, às vezes, um problema no formato da contratação. Quais as ferramentas que você vai utilizar, entende? Isso que você fala muito bem aqui, Carla, na hora da seleção desse pessoal, que esteja alinhado com a visão da empresa, o que seja visão, o que seja valores. E isso não é só essa empresa que acontece não, viu? Essa empresa tem um departamento de recrutamento, porém essas pessoas que trabalham no departamento, elas não sabem fazer a seleção e o recrutamento dessas pessoas. Então, mesmo que você tenha uma visão muito bacana, assim como disse aqui o Adilson, né, que você vai por pouco, né? Você tem uma visão lá na frente, mas você é como se fosse queimando etapa. Bem, nesses 3 primeiros anos eu vou fazer isso, daqui 5 eu vou fazer daquilo, né? Até chegar naquele seu objetivo, que na verdade é, não é que chega naquele objetivo, né? Vai amadurecendo cada vez mais essa visão, vai ampliando o olhar, né? Vai ampliando o olhar ali da sua empresa, porque as coisas mudam, né? E muito bem falado aqui, eu não sei quem foi que falou, a gente tem que tomar cuidado para não ficar modificando muito, né, esses Fui eu. pontos tão estruturais. Foi você, né, Carla? Isso aí. Tomar cuidado, porque senão a empresa se perde, A entende? E ela empresa acaba. e os colaboradores. Tony, eu vou dar um exemplo aqui para até explicar melhor isso que você está falando, que o supermercado vive muito isso. Eu estou recrutando para uma rede de supermercado líderes, tá? Líderes jovens, né? A empresa deixou bem claro isso, dentro dos pré-requisitos, né? A empresa busca líderes jovens que queiram fazer carreira, porque hoje é possível fazer carreira dentro do varejo, especificamente supermercado, certo? Sim, é possível. Então, o proprietário da empresa me pediu exatamente isso: líderes jovens com vontade de crescer na empresa. Tá. Apliquei análise de perfil comportamental. Então, eu sigo todo um processo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. 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 Eu sigo todo um processo, né, no processo seletivo, desculpa, eu sigo todas as etapas de um processo seletivo, menos a captura de currículos, né? A empresa que eu estou atuando, os currículos já chegam para mim, mas as entrevistas, as atividades, as dinâmicas, as avaliações de perfis, eu que estou fazendo. E o currículo, muitas vezes você está ali na mão com ele, o Tony, e o currículo fala uma coisa, a análise de perfil demonstra outra, durante uma dinâmica confirma ou não, e a entrevista fecha, né, com a analista de perfis, que sou eu, fecha ou não, e a finalização quem quer fazer é o dono, né? Então, veja só, esse
CEO me pediu com esses pré-requisitos. E eu conversei com várias pessoas, né? Eu acredito que eu já entrevistei mais de 50 pessoas. Só que assim, o currículo fala uma coisa e a análise de perfil fala outra. Ô, E aí, Carla, oi. faltou para esses caras pagarem o pacote completo, né? Porque hoje, porque hoje em dia tem gente especializada em formatar e deixar Exatamente. bonitinho, né? E botar e falar pro cara, ó, você tem que falar isso na entrevista, você tem que, certo, vender seu peixe desse jeito, essas coisas, né, Carla? Exatamente. Mas aí, quando você vai para análise de perfil, a coisa muda. Por quê? É o que eu estava explicando para o Tony. Tony, hoje eu peguei, eu acho que no mínimo uns 5 currículos das pessoas, né, que me falaram que querem fazer carreira. Só que a hora que eu apliquei a análise de perfil, deu um perfil muito baixo, né, de 3 deles, pelo menos, do perfil águia. O que é o perfil águia? Que às vezes eu comento aqui. É aquela pessoa que ela tem a visão macro, né? Ela está com uma visão lá no futuro. E essas pessoas, e aí eu entrei no detalhe com cada uma delas, para entender isso, né? E o que eles me disseram é o contrário daquilo que realmente estava no currículo. Então, o que eu falo, Tony? Essa autossabotagem, essa sabotagem aí da própria empresa, faltou realmente um processo seletivo mais assertivo, mais claro, com todas as etapas serem definidas e talvez, Tony, não tenha tido essa ferramenta que, no meu entender, né, hoje, é fundamental para as empresas. Você ter uma análise de perfil, você levar esse perfil já adequado para uma sala e aplicar dinâmica, aplicar entrevista por competência, fazer dinâmicas por competência, né, para que você tenha um resultado mais assertivo. Você vai ter assertividade no 100 que você contratar? Não. Tem erros, né? Impossível falar. Nós somos seres humanos, a gente erra. Mas eu posso falar com toda certeza que ferramentas assim diminuem muito o erro, né, Tony? Eu sou Carla, eu testemunha. queria te fazer uma pergunta. Claro, quem é? Deixa É eu o Alex. colocar aqui. Alex, só aproveitando, vamos passar a palavra para o Alex e depois para a Carmen. Pode seguir, Alex. Eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que está também faltando uma coisa? As empresas, já há algum tempo, eu tenho percebido, as empresas querem gente meio que pronta, né? Quer estagiário de programação que já programe, quer analista de sistema que seja gerente de TI. Pedem umas coisas que estão completamente fora da realidade, né? O cara nunca teve uma experiência gerencial e ele quer um cara barato, quer um cara para colocar ali para gerenciar um negócio para ele, sendo que o cara não tem nenhuma expertise de gerência. E ele não quer pagar o Isso. preço, né? Você não acha que falta um pouco pegar essas pessoas que têm um mínimo, você falou que algumas delas nem se encaixam, mas pegar aquelas que têm um mínimo e apostar nesse cara e tentar dar um treinamento para esse cara, botar ele conversar com. Porque assim, né? A gente tá na época de Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, como é que os times não levam só novinho para jogar? Os times jogam normalmente com um cara que é a primeira experiência dele em Copa do Mundo, um cara que foi recém-chegado de algum lugar, um cara que realmente tem uma experiência, vem já de um time grande, mas que é um cara que tem a primeira experiência dele em Copa do Mundo. Daí tem um plantel que é a segunda ou terceira vez que o cara tá indo. E tem uns caras que são igual o Cristiano Ronaldo agora, né? O cara é
quinta Copa do cara, o cara é um fenômeno, né? Então, quer dizer, você tem junto no grupo gente que já tá ali com experiência internacional, sua terceira, quarta Copa do Mundo, o cara que tá indo pela segunda vez por uma experiência internacional e o cara que nem foi. E tem um percentual, né? Mais ou menos 20% e os outros 60% é o cara que nunca foi. Então, é isso. E aí, o que você acaba formando? Esse grupo vai virar, no final das oportunidades, vai virar um grupo mais homogêneo. Ele é bem heterogêneo no começo, mas vai gerar um grupo mais homogêneo. Você não acha que está faltando isso nas empresas? Depende, Alex, para eu afirmar com toda certeza. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz avaliação, né, entrevista por competência, você avalia 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitudes, né? O que a empresa quer? Ela quer um sênior, né? Ela quer uma pessoa último nível, né? O nível mais alto da função, mas pagar como estagiário? Não é justo, né? E não é justo. Eu tenho empresários que pensam assim. Eles querem a pessoa com maior conhecimento, habilidade, atitude, mas não querem pagar, né? E querem que você contrate o melhor. Impossível. Quando eu faço uma reunião, né? Eu sempre faço uma reunião antes para entender o que a empresa quer e para como eu vou buscar essa pessoa. Então, a primeira coisa que eu alinho é o que a empresa quer, e dentro disso eu vou recrutar. E tem horas, né? Você falou uma coisa que eu escrevi um artigo hoje no LinkedIn exatamente assim. As empresas querem as pessoas prontas e do nosso jeito, né? Porque você vai, além de você querer, né, uma pessoa com total conhecimento naquilo que ela vai executar, habilidade, né, mostrar que sabe fazer, você também quer uma pessoa que tenha as reações que você espera dela. Né? Então, é muito difícil, né, você encontrar uma pessoa pronta e do jeito que você quer, do nosso jeito, porque hoje as pessoas têm comportamentos diferenciados, né? As pessoas hoje, mesmo com um nível de escolaridade menor, as pessoas elas têm um comportamento diferente, elas têm questionamentos diferentes. Então, o que a empresa quer e o que ela vai conseguir pagar? Uma coisa é o que ela quer, né, o que ela deseja, a outra é a realidade. Então, tem a expectativa, né, e a realidade. Então, com o que você vai pagar, eu consigo recrutar esse tipo de perfil. Ele tem um conhecimento básico, mas ele tem um comportamento, né, top. O que às vezes a gente precisa? Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né, Alex? A gente contrata por currículos e demite por quê? Por causa de comportamentos. E o que as empresas estão vendo hoje? Oi. Carla, olha O que as só, empresas... eu. Vou terminar. Desculpa. O que as empresas estão vendo hoje? Que muitas das vezes aquele colaborador que ele nem tem tanto conhecimento, né, técnico sobre alguma coisa, mas que ele tem uma maturidade profissional, ele sabe lidar com pessoas, então ele tem inteligência emocional, ele tem mais resiliência, ele se adapta a mudanças com mais facilidade. Ah, Carla, então você está falando isso de pessoas acima de 30 anos, acima de 40 anos? Não. Eu estou falando de pessoas que têm essa maturidade. Ah, Carla, eu tenho como saber? Tenho. Eu tenho ferramentas hoje que eu aplicando no colaborador, eu tenho uma tendência, eu sei como saber de uma tendência de comportamento, né? Nada dentro da análise de perfil comportamental você pode falar, não, essa pessoa é assim 100%. Por quê? Tem bagagem, né? Ela tem uma bagagem de crenças, de educação, né? De tudo. Então, eu não posso com certeza afirmar, mas
eu posso prever algumas reações delas. Então, dentro de um contexto, como que ela tende a agir sob pressão. Então, Alex, o que eu vejo é que tem uma incoerência sim, né? Tem uma incoerência sim das empresas e tem uma incoerência também dos recrutadores. Tem, não é porque eu sou uma recrutadora que eu vou falar que isso não existe. Lógico que existe. Como eu falei, existe falha em qualquer lugar. E Ô, Carla, existe uma incoerência. Oi, ô, Carla, olha só. desculpa, pode falar. Eu vou agora polemizar, tá? Por quê? Eu acredito que Tá. tem a pessoa pronta, sim. Por que que tem a pessoa pronta? A pessoa pronta, ela está. Aquela pessoa pronta que a empresa quer, é possível encontrar. Só que o nível de urgência que a empresa tem impede que um recrutador, pessoas como você, encontre essa pessoa que seja pronta. Por que que eu estou falando isso para você? Eu sou voluntário em uma empresa, numa empresa mundial, tá? E o diretor geral dessa empresa fez uma reunião com a gente, os voluntários aqui em Curitiba, e contou um pouquinho, né, de como ele conseguiu chegar nessa empresa, tá? E ele contou aqui, rapidamente falando, que ele passou por ele viu que essa empresa estava fazendo seleção de uma vaga específica, aí Aham. ele não se interessou muito, tá? Ele não se interessou muito. Aí um amigo dele chegou e disse: Olha, mande um currículo que você tem todo o perfil para isso. Não, mas eu acho que não é muito, porque está pedindo umas coisas aqui que eu não consigo. Manda o currículo. Ele mandou o currículo, tá? Aí ele foi chamado, né, para entrevista, ele passou e foi contratado. Depois ele ficou sabendo que a empresa tinha feito um processo com 30 candidatos e nenhum passou para esse cargo de diretoria. Deu mais um Uhum. tempo e chamou mais 30. Não deu certo para aquela vaga. E daí deu mais um tempo. Aí foi quando ele apareceu no radar, fez a entrevista com ele para uma vaga. Ele hoje é diretor-geral. Ele atendeu além Uhum. daquela expectativa que a empresa queria, né? E ainda subiu muito mais acima. Então, eu acredito, Alex, que existe sim essa pessoa ideal, pronta que aquele homem tem, mas só que tem que ver o senso de urgência. Porque às vezes o recrutador não tem muito tempo para ficar conversando com as pessoas e nem ficar aplicando muito testes, entende? Para definir Ô, realmente Tony, quem é aquela pessoa, mas aí né? isso é uma coisa que tem que ser negociado com o empresário. Quanto tempo você quer? Não é assim, né? Existe a pessoa pronta, sim, lógico que existe, mas para eu colocar a pessoa certa no lugar certo, eu preciso conhecer dessa pessoa, eu preciso entender. Por nenhum momento eu falei que essa pessoa não existe. Existe sim, não só um, mas várias pessoas. Eu tenho que fazer, o que eu tenho que conciliar e alinhar é o que a empresa quer, o que a empresa busca e o que ela paga, né? E colocar a pessoa no lugar certo também, porque às vezes eu tenho uma pessoa pronta, como esse caso aí, um executivo de um nível altíssimo, né, com conhecimento, com habilidade, com escolaridade, com atitude, com comportamento, só que o que a empresa vai pagar para ele não é satisfatório, não é compensador. Você entendeu? Então, eu acho que tem muitas nuances que o que acontece. Por isso que existe uma reunião antes para entender o que a empresa quer e o que ela vai conseguir pagar, o que ela vai conseguir fazer. Não adianta. Eu trabalhei para um banco que um executivo que ele estava trocando de banco. Então ele falou, Carla, eu não aceito leilão. Eu estou saindo porque eu quero uma nova perspectiva, eu quero um desafio, eu não estou saindo por salário, eu estou saindo para me desafiar, entendeu? Então ele esperou a melhor proposta, não só, Tony, a melhor proposta salarial, a melhor proposta que desafiasse ele. Ele chegou num nível que, para ele, não era só interessante o salário, era se desafiar pela idade que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, né? Então, existem as pessoas prontas, mas o que
eu trabalho para as empresas, né? Então, quando eu pego uma pessoa muito boa, muito pronta por um determinado cargo, tem que ser bom para a pessoa também, né? Eu acho que um bom recrutador é aquele que você fala a verdade para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para a pessoa que está se candidatando. Olha, a empresa é Mas eu ótima, mas acredito. ela vai te pagar. Mas, Carla, olha Só, só. Tony, deixa eu só fazer um comentário aí. Depois só lembrar que a Carmen, a corretora, tem que falar ali. Eu acho que o foco do que você, Tony, falou, do que a Carla falou e do Alex falou, tem um detalhe que todo mundo está esquecendo, na minha opinião. E aí até o que a Carla complemente, porque é o seguinte, não é uma questão, às vezes, de achar a pessoa certa. Eu acho o seguinte, cadê a metodologia de custeio? É uma coisa que eu já falei aqui, que aí onde tem aquela relação causa-efeito, que em cima da produção, né, não do trabalho, mas sim do que, o que a pessoa, melhor corrigido, que a pessoa gera de resultado, que vai diminuir o custo indireto. Porque aí, em cima do que o Alex falou, a questão, na verdade, não é o melhor profissional, mas é o profissional que gera a melhor relação custo-benefício para a tarefa onde ele vai desempenhar. Se a tarefa dentro da sua linha de metodologia de custeio. Aí o que está faltando, na verdade, para as empresas, e até eu vou perguntar para a Carla se algum dia alguma empresa chegou a Carla, eu tenho que contratar e fulano de tal, porque dentro da metodologia de custeio eu tenho que atingir tal indicador. Eu arrisco a dizer, Carla, que nenhuma, arrisco a dizer Não. aqui, não sei. Mas deixa eu só terminar meu raciocínio. A questão é o seguinte, você tem que achar o profissional correto para a função correta com o melhor custo-benefício. Então, na verdade, a questão não é se ele é barato ou é caro. Porque se ele gera uma melhor relação custo-benefício dentro de uma metodologia de custeio, a empresa é mais lucrativa. A questão que é? Que é aquilo que eu falei mais recentemente. Eu consigo ver uma relação causa-efeito entre o trabalho de RH e o resultado financeiro da empresa. Os empresários, como a maioria deles não aplicam uma metodologia de custeio, não conseguem ter relação causa-efeito, aí passa para Carla, por exemplo, uma vaga às vezes que é errada, um perfil justamente que é errado, porque ele não tem dados e indicadores para justamente ajudar o setor de RH na contratação. E eu vou te falar que hoje algumas empresas têm, Fábio, não são todas, mas algumas empresas Minoria, têm. né? Hã? Minoria, né? Até hoje eu trabalhei, eu acho que com 2 ou 3 empresas que tinham esse indicador na mão, onde sabiam quando o próprio colaborador se pagava pelos resultados que ele trazia. Fica muito mais fácil quando tem metas, né? Quando tem um objetivo, quando tem valores. Algumas empresas conseguem fazer isso, porque elas têm tudo muito na mão, né? Então, são aquelas empresas que o gestor tem todos os números na mão dele. Né? E é difícil, mas acontece. Tem gestor que é muito CEO, que é muito disciplinado em relação a isso. E ele vai buscar a métrica dele, entendeu? Às vezes vem uma métrica, um indicador que eu desconheço, mas é o que funciona na empresa dele. Eu respeito e tento trazer uma inovação, mas tem alguns empresários, sim, que têm esse controle na mão, e tem outros que não têm, não sabem nem se o colaborador, o que eles falam para mim é quanto custa um colaborador, né? E o que nós estamos falando aqui é de resultado, quanto Sim. ele traz para a empresa e que ele se paga todo mês. Exatamente. Gente, se ninguém tiver alguma coisa a comentar, passar a palavra para Carmen. Carmen, quer fazer algum comentário? Carmen não tá aí. Então, a corretora de imóveis global também subiu para o palco. Você ia acrescentar alguma coisa? Maravilha, me sinto honrada e lisonjeada em estar nesse bate-papo extraordinário de autoconhecimento. Faz total sentido o que a Ana mencionou, como o Tony também, os desafios são tamanho, porém, infelizmente, as pessoas ela não procuram qualificação. Então, infelizmente, é triste, mas é a realidade. São poucos os que realmente buscam a capacitação, o seu diferencial, né? Então, eu tenho por base a minha pessoa, né? Eu fui a primeira corretora internacional do estado da Paraíba.
Então, eu estou diante de 460 mil corretores de imóveis. Atualmente, aqui no Brasil, eu sou a única mulher paraibana com um pouco mais de 5 qualificações e designações internacionais. Então, assim, infelizmente, são poucos, né? A gente está falando de 460 mil corretores, né? Então, a gente consegue realmente ter essa diferenciação. A gente tenta, né, através de educação dadas, incentivar, mas infelizmente são poucos os que buscam realmente se qualificar e fazer a diferença no mercado de trabalho. Alta performance, né? Isso, Esqueci verdade. seu nome. Tamara. Qual que é o seu nome? Pra gente não te chamar de corretor. Qual que é? Tamara Bastos. Eu estava vendo hoje mais ou menos o currículo da Tamara, me chamou muito a atenção pelos números dela. Então, isso é performance, né? Isso já não é nem trabalho, é performance. Então, quanto que a pessoa ela traz de resultado para ela, né? É diferente de você falar de um colaborador que faz 10 mil autenticações, né? Então, por isso que eu falo, Fábio, que para o colaborador tem que fazer sentido. Por que a Tamara ela tem essa performance? Né? Já não é nem mais produtividade, é performance. Por que ela alcançou isso? Porque para ela faz sentido o que ela está fazendo. Então, os números foram consequências de um bom trabalho, né, de conhecimento, de habilidade, de um comportamento proativo. Então, não é só o conhecimento, né? Eu tenho conhecimento e eu vou aplicar para vender apartamento. Não, tem um comportamento dela. Né? Por que ela foi a primeira mulher na Paraíba? Porque ela se dispôs a isso. Então, é comportamento, é uma iniciativa, é uma atitude diferenciada para alcançar a performance. Né? O Daniel Alves, ele falou uma coisa que eu gosto muito, né? Uma coisa é produtividade, outra coisa é entrega. O que eu entrego para as pessoas? O que eu estou entregando? O que esses colaboradores, prontos ou não, estão entregando? Tem uns que são performáticos, né, Tamara? Como você vai lá e bate meta, e não é só bater a meta, é um comportamento, né? Vira até, Tony, Fábio, vira um estilo de vida, né? Não é uma coisa de você... É um exercício diário, isso, essa performance da Tamara, né, e de outros profissionais que eu vejo, é um estilo de vida, ele muda toda uma vida, né? O estilo dele de vida é assim, é performar em todas as áreas. E quando você pega uma pessoa com esses números, né, aí você vai um pouco mais a fundo, todas as áreas da vida dela tem performance, ela atua, né, ela tem resultado. Tamara, você é tubarão? É verdade. Oi, desculpa. Você é tubarão? É que na análise de perfil comportamental, Tamara, a gente faz uma avaliação e sabe o perfil. E cada perfil tem as suas características predominantes. Então, quando o Fábio fala você é tubarão, é porque eu aplico, né? Eu sou especialista em Eu achei análise que você de tivesse perfil. aplicado já. Não, é que eu vi o currículo dela na INC e me chamou a atenção, porque é nova, né, jovem, performática, então, mas eu nunca apliquei o teste nela, não. Tá intimada, viu, Carla, para aplicar. Mas segundo o pessoal, amigos, né, disse que eu sou DIUizão. Não sei se tá correto, mas Dominante. Eu gostaria de fazer esse teste também, viu? É muito Porque interessante, gente. eu acho que eu não sou tubarão, eu tô longe de ser tubarão, eu acho que eu estaria mais para um peixinho palhaço. Eu sou miau, sou um gatinho, miau. Não, tenho certeza que a Tamara. Bem, ela falou dominante do disco, né? Dominante é o tubarão, né? Dominante tem muitas características do tubarão. Tamara, super quero me conectar contigo, viu? Porque eu também trabalho com negócios mas eu internacionais. quero, viu, Carla? Depois vamos conversar. Eu quero sim essa avaliação. Ah, maravilha, tamo junto. Eu fico muito feliz por ver mulheres, sabe? Infelizmente, a gente enfrenta e vivencia um preconceito ainda muito grande, né? Por estarmos tratando de negociações milionárias, bilionárias,
Mas, graças a Deus, a gente vem consolidando, a gente vem deixando a nossa marca feminina, né, dentro das negociações globais, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E agora a gente está desbravando realmente e colocando as redes, né, para que pessoas sejam mais alcançadas e vidas realmente sejam transformadas, porque eu acredito que o processo da venda ela é uma consequência. Os meus honorários ele vêm por consequência, mas hoje eu estou feliz e realizada e sou apaixonada pela minha profissão, porque eu consigo juntar o meu propósito com o plano de Deus e consigo alcançar vidas e pessoas. Eu acredito que não tem Amém. mais nada gratificante que Maravilha. isso. Com certeza. E sinto muito honrada e lisonjeada por ver mulheres à frente de um projeto como esse. Tem uns homens também que estão aqui nos apoiando, então eu acredito que juntos somos muito mais fortes. É isso aí, somos mesmo. É. E olha, eu gostei da maneira como você falou. E Carla, você falou um negócio que eu nunca parei para pensar assim, né? Você falou, não, os números que a Tamara coloca, né, mostram a firmeza e eu acho até que isso é algo que eu deveria fazer mais, sabe? Eu confesso que eu não sei, eu sou muito tímida. Eu fico um pouco constrangida de ficar mostrando os meus resultados. Não sei, não sei. Podemos fazer sim, Ana. E timidez, você pode ser tímida e ter resultados com a sua timidez mesmo, explorar o seu perfil, né? Mas a gente conversa no privado sim, e eu quero conversar com você Sim. também, Tamara, gostei muito. Poxa, eu também super Maravilha, gostei de maravilha. você. Só para você ter ideia, Carla, como é possível? Eu estou em Campina Grande, não sei se todos aqui conhecem, a terra do maior São João do mundo, na Paraíba. Eu Eu sou natural Conheço, de conheço. Campina Grande. Oh, maravilha! Então, conheço. conhece aí, 30 dias de festa, né? 10 de junho a 10 de julho. Que E eu sou bênção. natural, sou mulher paraibana, arretada, né? E vim desbravar esse mercado que ele é sem fronteiras. Eu acho bem interessante deixar aqui mencionado esse testemunho, porque foi algo que nos impactou, né, dentro da plataforma. Eu faço parte de uma plataforma, de uma comunidade de mulheres empresárias, de Londres, e eu aqui em Campina Grande, veja só, e a minha cliente, que hoje é amiga, né? 99% dos clientes se tornam amigos, estava na Inglaterra. E eu quis ajudar ela, né? A mentora lá do projeto. Ah, acho que a Tamara vai conseguir te ajudar. E ela estava com dúvida. Eu me dispus a ajudar ela, juntamente com o meu time executivo da Europa, para a gente conseguir atender essa demanda dela. E resumo só para vocês entenderem, eu fechei uma negociação comercial com aqui em Campina Grande, a minha cliente na Inglaterra e o imóvel comercial em Portugal. E mais lindo de toda essa projeção é que o projeto dessa cliente, a qual eu fiz parte, que fiz essa intermediação, é uma vila autossustentável. Então, olha que legal. Que Então, legal. como eu estou falando para vocês, é muito mais, a venda ela vem por consequência, os meus honorários ela vem por consequência. Eu já tive Uhum, negociações que teve cliente que me pagou bem mais que meus 10%, sabe? Pela forma de uhum. trabalhar, pela a entrega do nosso time. Então, assim, eu queria deixar aqui para vocês esse testemunho que é sim possível e que todos se fortaleçam, se coloque realmente os planos e os projetos, nunca desista, tira de dentro da gaveta. Eu aprendi uma coisa, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. É Eu isso estou aí. Com aqui agora com certeza. vocês porque foi um convite da nossa querida Sônia, e estou aqui compartilhando desse momento ímpar, né, de conhecer empresários e empresárias que têm o mesmo foco e a gente tem o mesmo objetivo, que eu acredito que é crescer de uma forma mútua e a gente poder alavancar e alcançar mais pessoas. E é isso, gostaria de deixar esse depoimento aqui para vocês e que vocês nunca Tamara, desistam, que é possível sim. antes, Eu estou aqui para ajudar você a construir o seu império no mercado imobiliário. Tamara, você me ouve? Oi? Ouço sim.
qual é a visão que você tem do seu trabalho, da sua empresa? Qual é a visão? Boa pergunta. Mundo, Hã? mundo. Eu tenho a Olha visão aí. de mundo. Então, A empresa e o projeto, ele não se resume a mim, ele se resume às pessoas, pessoas essas, só para você ter ideia, Deus, ele me presenteou com o time meu executivo da Europa, ele tem uma experiência de 36 anos em Nova York, uma experiência fabulosa em grandes empresas, né, de nomes e renomes, então, assim, o projeto, ele é para o mundo, ele é sobre pessoas, e eu quero que alcance o mundo, porque vidas precisam ser alcançadas e vidas precisam entender que é possível sim, não é possível. Pelo contrário, é possível. Amém. obrigada. Amém. Era isso que eu queria. Tá vendo, Fábio? Quando a pessoa tem uma visão, a pessoa, a empresa, é possível. Essa motivação é uma mudança, né? Quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar e quem você quer, o que você quer alcançar e em que período de tempo, você tem um direcionamento para isso, né? Então, obrigada, Tamara. Super Por obrigada. nada, tamo junto. O que precisar, conta comigo. Gente, estamos chegando aí a final aí, né? Eu já vou fazer minha consideração final aí. Hoje acho que foi uma das salas mais bacanas aqui. Eu sempre falo para a Sim. Carla se juntar a minha parte de gestão de informação e a Carla, a gente resolve o problema de qualquer empresa aí. Deixa eu só comentar uma coisa que eu sempre comento aqui, só como a gente talvez também trazer, né? Eu sempre comento assim que eu vejo muito a questão do RH e a parte de gestão de informação. E cada vez mais eu vejo que essa parte de pré-vendas começa a colocar nessa lista. Eu sempre falo assim, ó, juntar a gestão de informação com o RH é 90% das empresas. E eu vejo essa parte de pré-vendas, a Carla falou em relação à visão, porque é o seguinte, né? A gente surgiu a parte de pré-vendas para fazer abertura de mercado. E hoje eu consigo ver que o pré-vendas não é só abertura de mercado, né? É validar um modelo de negócio, ele vai muito além simplesmente um modelo de abertura de mercado. E eu começo cada vez mais a enxergar que é crucial para uma empresa fazer o serviço de pré-vendas. Cada vez é muito nítido, então hoje eu começo a colocar a parte de recursos humanos, a parte de gestão de informação em TI e a parte de pré-vendas hoje quase que dentro no mesmo nível ali. Bem, mas já falei minha consideração final, achei muito bacana essa de hoje. Quem quiser acompanhar aí, as salas estão gravadas no Clubhouse toda segunda-feira às 19h30. No canal da KIC Brasil ali tem os vídeos gravados ali, vários outros assuntos ali que eu trago sobre gestão. Eu vou deixar o link aqui na descrição no chat aqui. E vamos pela ordem aqui, o Adilson, suas considerações finais, Adilson. Agradecer o pessoal aí, agradecer pela palavra, por estar junto com pessoas aqui. Cada vez mais a gente sai aprendendo uma coisa nova, é muito bacana. Cada tempo que a gente passa aqui, você vê que as pessoas que entram aqui são pessoas que querem entregar mais, né? Que querem ser mais. Puta, isso é muito bacana. Então isso aqui não tem preço. E agradecer a cada um, Deus abençoe, dê uma semana maravilhosa para todos aí. Carla, suas considerações finais. Carla. Bom, vamos passar para a Ana, depois a gente volta para a Carla. Opa, tá bom. Bom, realmente foi uma conversa muito enriquecedora, como normalmente é, né? E gostaria de agradecer. E também gostaria de dizer o seguinte, Tamara, a sua descrição de visão me ajudou a entender a minha descrição de visão para minha empresa, porque eu nunca consegui ter isso muito claro, sabe? Mas você falou de uma maneira que ficou tão clara para mim, né? E a Carla, ela aprovar essa visão, fez com que eu entendesse qual é a visão da minha empresa, né? Nem que seja curto, médio, longo prazo, né? A visão é a mesma, né? Só mudam os objetivos, né? Então, estou muito feliz com isso. Fico feliz, ganhei minha noite. Opa, Acredito que esse é o propósito, né? A gente se ajudar e se apoiar umas às outras, né? E é isso, tamo junto. sim. Então, antes de ir para o Tony, acho que a Carla voltou. Carla, suas considerações Voltei, finais. sim. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos que estiveram aqui. Prazer de conversar com todo mundo. Eu quero deixar as perguntas que talvez fique mais fácil, né, até para as pessoas descobrirem a visão do seu próprio negócio, do que você está fazendo hoje. Então,
A primeira é qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, qual é a força que nos impulsiona diariamente, quais são os valores básicos e inegociáveis, o que nós fazemos de melhor, o que nós desejamos realizar e o que nós desejamos mudar. E tem uma ferramenta de coaching que eu gosto muito, que é a SWOT, que ela fala de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças, que ajuda muito também a fazer, né, a descrever a nossa visão, onde a gente quer estar, né? Mas para a gente saber onde a gente quer estar daqui a 10, daqui a 15 anos, daqui a 5 dias, daqui a um ano, a gente precisa saber onde a gente está hoje, né? Conhecer realmente quem somos, o que fazemos, por que fazemos, né? Então é isso, quero agradecer. Quem tiver dúvida, quiser me chamar no particular, falar sobre análise de perfil comportamental, estou à disposição. Meu canal no YouTube é Instituto KB de Educação Corporativa e Coaching. Obrigada, fiquem todos com Deus. Tony. Muito bacana. Aí, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Alô? Sim, Estão meu ouvindo, né? querido. Tá certo. Gente, agradeço aí a participação de todos vocês. Boa parte das pessoas que estão aqui na sala são do clube International Networking Club, Tamara, Ana, o Adilson, Carlos, Fábio, né? Então, quero agradecer a participação hoje de vocês. Convide os seus amigos para virem a próxima vez, né? Para participar aqui conosco, que é sempre um grande aprendizado, né? A gente aprende uns com os outros e, como diz aí a Tamara, juntos somos mais fortes, né? Então, a gente consegue complementar, né? Os conhecimentos, né? Com a pitada do conhecimento de cada um aqui. Então, eu fico muito feliz. Quem quiser conhecer também o meu trabalho, né? Eu sou multicarreiras, né? Mas vocês podem acessar aí o Instagram também, Tony Mentor Premium. Tony Mentor Premium. Vai lá, me adicione. Tem algumas coisinhas ali interessantes aí para contribuir aí com vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Carmen subiu para o palco. Quer fazer sua consideração final, Carmen? Acho que ela não está aí. Então vamos para Tamar. Tamar, as suas considerações finais. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês, por essa oportunidade de conexão, aprendizado, nessa noite de segunda-feira. E a gente está aí com o coração turbilhando de conhecimento para que essa semana seja leve, de paz, muita saúde e muitos negócios concretizados. Eu desejo votos de paz e prosperidade para todos vocês e no que precisar, pode contar com a Paraibana Arretada. Abraço forte. Rogério, entrou no finalzinho ali, Rogério. Conseguiu fazer algum comentário, alguma consideração final? Era só para. Fiquei muito feliz pelo que eu ouvi, fiquei em silêncio aqui, não deu para pegar. É a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu entro nesse grupo assim e começo a encontrar um conteúdo muito relevante dentro daquilo que eu busco, dentro daquilo que eu faço. E aí eu só estou entrando agora, falando para poder pegar informações mais de dia, que eu vi, acho que é segunda-feira que vocês se encontram, né? Toda segunda às 7h30. 7h30, ok, tá? Aí tá gravado no Clubhouse e nos canais tanto o meu quanto da eu Carla. vi aqui, tem um replay ativado, vou vou assistir agora e parabenizo, né? Um grupo tão seleto e com um conteúdo tão relevante. Parabéns aí quem teve a iniciativa e eu vou procurar estar presente aqui. O tema é divulgado com antecedência ou a gente tenta, né? Mas eu, a Carla, o Tony, hoje foi falha minha, ficou em cima da hora por causa do jogo. A gente tenta, mas sempre acaba ficando um pouco em cima da hora. Mas a gente tenta, mas nem sempre dá certo. Tem nada de falha, Fábio. Acontece. Serve de aprendizado. Para todos nós. Ele escolheu o tema, mas a gente realmente tem que tentar fazer o tema com mais antecedência. Vamos ver se amanhã a gente escolhe o tema já. Isso mesmo, boa. Então, toda segunda às 19h30. Tá bom, muito obrigado, tá? Parabéns a todos. Segunda-feira que vem, vou fazer o possível para estar aqui com vocês, tá? Fica com Deus. Até a próxima. Beleza, gente. Obrigado a todos aí. Então, quem entrou agora no finalzinho, é só acompanhar as gravações. Tem todas as
eu não sei quantos eventos a gente já tem, mas já são vários aí, gravados tanto no Clubhouse quanto no nosso canal no YouTube. E bacana que cada vez que a gente está vindo, quando a gente começou aqui, é só nós 4, né? Os fundadores aqui, agora basicamente está sempre vendo gente nova, já frequentadores assíduos, estão vindo sempre como o Silvano, a Ana, a Sônia, acho que também já participou outras vezes. E até segunda-feira que vem, gente, com o próximo tema bacana aí. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.